Em todo equilíbrio, temos que considerar, além da parte inicial, que de monóxido de carbono foi colocado inicialmente 0,8 mol por litro. E foi colocado de oxigênio para fazer esse equilíbrio a quantidade de 0,6. Naturalmente, no início do processo, a quantidade de dióxido de carbono não existe, porque o processo vai produzir gás carbônico, que por sua vez vai devolver. Mas no início não tem nada do produto. Se esses foram os dados iniciais, que como sabemos são aleatórios, além dos dados iniciais e os dados do equilíbrio, existem os dados que, obedecendo à proporção dos coeficientes, reagem. E a dica nessa questão, por isso estamos fazendo, é que no equilíbrio do dióxido de carbono, nós vamos encontrar qual quantidade? A quantidade de 0,2. Por isso estamos fazendo essa questão. Porque a descoberta da parte que reage, que obedecerá à proporção dos coeficientes, nós temos que saber a pista de alguém dos três personagens. E dos três personagens, de qual eu tenho a pista? Que se no começo não havia nada, e se no equilíbrio, diz a questão, tem 0,2, ora, apareceu no final 0,2 porque houve a produção de 0,2. E uma vez encontrado o valor de um dos integrantes com valor na etapa da reação, a etapa de reação dos outros vai obedecer à proporção. Se houve a reação de 2 para 1 na equação estequiométrica, será de 2 para 0,1. Será de 2 para 2 na equação, será de 0,2 para 0,2. Pronto, acabou-se a dificuldade. Porque se a pergunta é sobre o X, qual é a quantidade em mol por litro da substância CO no equilíbrio? Pois será a diferença. Se existe uma quantidade no início e houve uma reação, eu vou subtrair e a quantidade 0,6 será a quantidade de mol por litro de CO no equilíbrio, com esses dados de equação. Da mesma forma, quem está na esquerda sofrerá subtração. Se eu tinha de oxigênio 0,6 e reagiu 0,1, sobrou para o equilíbrio 0,5 mol por litro. E a quantidade de O2 já tinha sido dito de cara. A pergunta X e Y, respectivamente 0,6 e 0,5. A questão número 2, ela é interessante por dois aspectos. Porque ela já me informa a constante de concentração e o volume é sempre em 1 litro. Aqui, por exemplo, era 0,8 mol em 1 litro. Aqui, o volume é de 10 litros. A quantidade de SO2 são 50 mols. São 50 mols em 10 litros. Então, na verdade, será 5 mol por litro. Então, a informação de um volume desse esquisito é por isso que estamos praticando. Objetivamente, qual é a questão? Que, uma vez estabelecido o equilíbrio pela igualdade das velocidades, as concentrações ficam constantes. Se as concentrações ficam constantes, nós determinamos a constante dessa concentração. Então, colocaremos a concentração do produto da reação direta no numerador e o reagente da reação direta no denominador, que é o SO3. Claro, sem perder de vista que não é só SO2, também o oxigênio. Só não entra na expressão do Kc os componentes sólidos, por não possuírem concentração.
Além de ser produto em cima, reagente embaixo, os coeficientes são fundamentais. O coeficiente 1 do SO2, o coeficiente 2 do SO2 e o coeficiente 1 do oxigênio. O coeficiente 2 do SO3, pronto. Vamos então agora substituir valores. Qual é o valor do Kc? O valor do Kc são 5. Aqui eu tenho 5 mol por litro. Qual é a quantidade de SO2? A quantidade de SO2 são 40 sobre... de SO2 são 40. São 40 sobre 10. Esta é a quantidade em mol por litro. Quantidade de SO2 são 40 mols nos 10 litros de solução. Multiplicado pela concentração do O2. Qual é a concentração do O2? Está dizendo o problema que são 50 mols. Então serão 50 mols dividido por 10 litros. O volume nesta questão não é de 1 litro, são de 10 litros. E a concentração é mol por litro. Então ponha a quantidade de litros, que é o volume do sistema. E a concentração do SO3, do qual eu quero saber quantos mols. Então, eu vou deixar a concentração do SO3 para depois fazer o cálculo. Não esquecendo, naturalmente, o 2, o 1 e o 2. Muito bem, vou então agora na substituição. Passo o SO3 para lá com o seu expoente, do qual nós vamos procurar a resposta. A concentração do SO3 ao quadrado corresponderá a, no caso, eu tenho 4 ao quadrado, multiplicado por 5 expoente 1. E o 5 que veio aqui para baixo. Tá certo? Passei o SO3 para lá e trouxe o 5 para cá. Então, a concentração do SO3, que está ao quadrado ainda, porque ele tem coeficiente 2, expoente 2, corresponderá a 4 ao quadrado. Para agora, já que os dois termos têm potência 2, simplificar, extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Posso então dizer que a quantidade de SO3, que são mols, x mols, que é a pergunta, sobre 10 litros, que é o volume da solução, corresponde a 4. Então, a conclusão final é que a quantidade de mol corresponderá a 40 mols. Quantos mols de SO2? Quantos mols de SO2? A resposta final, quantos mols de SO3? A quantidade são 40 mols. Interessante porque é diferente. E todo raciocínio nós temos que saber fazer. Porque o que caiu não vai cair mais. Você raciocina dentro do contexto da questão. Beleza? Bom, cabe mais um? Então vamos lá. A questão da UFRJ você fez? Espero que tenha feito. Ela está dizendo, vamos repetir, que em termos de temperatura, não é tempo, é temperatura, a concentração em mol por litro. Então, qual é a concentração do HCN numa temperatura onde começou a experiência? A experiência começou abaixo de 300 graus. No começo, lá abaixo de 300 graus, qual era a quantidade do cianeto de hidrogênio? Era 0 mol por litro. Naturalmente, porque ele ainda vai ser formado. Agora, quando chegou a 300 graus Celsius, qual é a quantidade que eu tenho de cianeto de hidrogênio? Eu tenho 0,1 mol por litro. Bom,
Nesta mesma temperatura, enquanto o HCN é 300, quanto que é o C2H2? O C2H2, na mesma temperatura, são 3 mols por litro. E quanto que é de acetileno? A 300 graus é 1 mol por litro. Esta é informação preciosa. Então, vamos responder a pergunta: qual é a constante de concentração? Sempre a mesma coisa. No instante que a velocidade direta e a velocidade inversa se igualaram, as concentrações ficaram constantes. E quanto que é a concentração constante? Tudo menos sólido. Aqui, todos os participantes são gasosos. Bom, se todos são gasosos, não há problema, eles, como soluto, estabelecem solução com o ar dentro do sistema. Bom, a constante de concentração será a concentração do HCN elevado a um expoente 2 sobre a concentração do nitrogênio com expoente 1 e a concentração do acetileno com expoente 1. Não fizemos, isso foi uma falha nossa, não fizemos o balanceamento. É sempre bom fazer. Qual é a quantidade de nitrogênio? Nitrogênio são 2. Qual é a quantidade de carbono? São 2. E a quantidade de H também são 2. Estava equilibrada corretamente. Pode, de repente, uma pegadinha te pegar bem por aí. A constante de concentração será o resultado desta substituição, que vai dar quanto? Nós temos que pegar os dados em uma temperatura em que eu tenha dado de todos. Não adianta eu querer saber o Kc a 900 graus, porque a 900 graus eu só tenho a temperatura, não tenho as concentrações. A concentração do cianeto de hidrogênio na temperatura de 300 graus é de quanto? É de 10 na menos 1. 10 na menos 1, que estará com expoente 2. A concentração de nitrogênio na mesma temperatura é de quanto? É de 3 mol por litro. E o seu expoente é 1. A concentração do acetileno na mesma temperatura é 1. A resolução vai dar quanto? Primeiro, reparamos que na verdade é 1/3. 1/3 é 0,33. Então eu terei 0,33, que é o resultado de 1 sobre 3. E vezes 10 na menos 2. Ora, uma expressão melhor para essa resposta é a linguagem científica, que coloca um número antes da vírgula. Então passa a ser 3,3. Se você passar para 3,3, você está passando a vírgula para a direita. Se você multiplicou por 10, você vai dividir por 10. E a potência menos 2, que era 10 na menos 1 ao quadrado, a potência 10 na menos 2, dividido por 10, para justificar o avançar dessa vírgula, é 10 na menos 3. Portanto, a resposta desta bonita questão da UFRJ é que a constante de concentração é 3,3, 10 na menos 3. Se você quisesse saber a unidade, qual seria a unidade desse 3,3, 10 na menos 3? Não tem unidade. Por que não tem unidade? Porque aqui você pegaria a quantidade de mol por litro e daria mol por litro ao quadrado, dividido por mol por litro, dividido por mol por litro. Mol por litro ao quadrado por mol por litro ao quadrado, ou a constante de concentração, nesse caso, é um número adimensional. Agora, vamos à pergunta. Por que esta reação é endotérmica? O texto já me falou que a reação para a direita é endotérmica. Naturalmente, para a esquerda é endotérmica. Justifique, olhando para o gráfico, por que ela é endotérmica.
Ora, meu amigo, a reação endotérmica, se favorecida, ela vai produzir mais cianeto de hidrogênio. Não está produzindo mais cianeto de hidrogênio para a direita? E eu estou observando que, com o aumentar da temperatura, realmente a quantidade de cianeto de hidrogênio está aumentando. Ora, se a quantidade de cianeto de hidrogênio aumenta com o aumentar da temperatura, realmente é por isso que ela é endotérmica. Só sendo um processo absorvedor de energia é que vai aumentar com o aumentar da temperatura. Porque o aumento da temperatura favorece as reações endotérmicas. Tá certo? A temperatura altera a energia cinética. O aumentar da temperatura aumenta a qualquer velocidade. Mas as reações endotérmicas são mais favorecidas por esse aspecto de ser absorvedor de energia. Portanto, a resposta é porque é endotérmica, porque cresce a quantidade do produto da reação direta com o aumentar da temperatura. O que significa que há um favorecimento da direita com o aumentar da temperatura.